Já que o início da fala, o início do tema é ser professor de música do século XXI. O que significa isso? Bom, essa primeira imagem aí tem um estudante, uma pessoa, um músico com um violão, né, instrumento de corda aí na mão, e do outro lado um piano ou um controlador ali e uma digital audio workstation, né, uma estação de áudio digital, de trabalho digital sendo usada do outro lado. E eu coloquei ali embaixo, né, universos paralelos. Será que são universos paralelos ou será que todos nós transitamos entre essas possibilidades atualmente? Bom, aqui no meu pequeno escritório tem os instrumentos aqui atrás, né? Lógico que eu toco, é lógico que eu lido com eles diariamente, mas aqui do lado na mesa tem aqui, ó, o controladorzinho também, como essa imagem, né? Ele fica aqui do ladinho para que eu pense música também através das possibilidades digitais, essas produções. Aqui a gente está falando talvez de prática. E uma coisa que eu sempre gosto de deixar como reflexão é a forma como a gente, nas duas imagens, está lidando com a música. E aqui, nesse caso, eu estou querendo apontar a ideia de performance, a ideia de prática, a ideia de interpretação, mas são duas formas de criação e de lidar com a música através de suportes muito diferentes. Né? Um controlador nem sempre precisa ser também um pequeno teclado, ele pode ser uma série de botões, por exemplo. Então, são formas de lidar com a musicalidade, formas de lidar com o acontecimento musical, que apesar de serem lidar com o acontecimento musical, geram respostas cognitivas, geram relações diferentes com a música, não é? Eu queria que vocês percebessem isso, de certa forma, as formas de se relacionar com a música que podem ser qualificadas de formas diferentes através das possibilidades tecnológicas e as possibilidades tecnológicas também como criadoras de outras estéticas, né? Quando a gente discute lá música eletroacústica, por exemplo, quando a gente discute música eletrônica, são outras estéticas um pouco diferentes das que a gente cria com os instrumentos que a gente pode chamar de mais convencionais. Importante sempre frisar que um não inviabiliza o outro, né? As coisas convivem, mas importante a gente dar refletir sobre isso de alguma forma, né? Bom, um outro aqui é mais com relação à docência. Ser professor de música nos anos 80, 1980, acho que nenhum de nós passou por isso, mas muito provavelmente a gente não tinha, né, essa problematização do ambiente tecnológico, de quais tecnologias usar. Depois, mais próximos dos anos 2000, vamos usar PowerPoint, vamos fazer uma apresentação, mas talvez com moderação. E aparentemente houve uma mudança de paradigma tão forte que talvez os recursos tecnológicos de alguma forma possam até ter engolido a música, né? Talvez em algumas práticas, talvez em algumas pessoas. Então, ser professor de música no século XXI, poxa, onde é que tá? O que eu ensinei ontem? Onde é que tá a música? Às vezes eu sou tão engolido por inteligência artificial que está ali pedindo para corrigir as tarefas, por softwares de webconferências como esses que a gente está usando, por digital audio workstation, etc., que são tantos e tantos suportes que se a gente não tiver ciência daquilo que usa e compreensão dos ambientes onde a gente está, talvez a gente possa se perder entre eles, né? Essa talvez seja a reflexão aí dessa tirinha. Também pode ser que isso traga outras coisas para vocês, mas a princípio é isso. Bom, questões. Então, o que significa ser esse professor do século XXI? Como vocês aí, grande parte de vocês, alunos de licenciatura, tem articulado conhecimento pedagógico, que é aquele conhecimento, vocês são professores, né? Vocês estão no PIBID, vocês são professores de música. Conhecimento pedagógico, o conhecimento musical e o tecnológico. Será que dá para articular esses três, enxergar essa articulação entre os três? E como é que os cursos de licenciatura
acadêmicas, sim, de que forma que a gente pode pensar a formação docente como prática social, cultural. O que significa isso? Uma prática que está dentro de um ecossistema, está mantida, ela é exercitada no meio da relação com as pessoas e com a cultura existente naquele momento. Será que ela também pode ser situada nas redes digitais? Será que existem vivências híbridas para a formação docente, para essas práticas culturais? Quais que são os territórios? Será que eu posso articular o território virtual como um território, assim como eu penso o território presencial? São questões interessantes e acredito que importantes para nós, professores, e inclusive para os nossos estudantes mais novos que têm vivido agora um momento de muita problematização do que é usar tecnologias. O celular pode ou não pode dentro da escola? Os cursos à distância vão ou não funcionar? Mesmo o celular não podendo dentro da escola, eu tenho um monte de atividade e tenho plataforma online para fazer atividade em casa. Como é que esses territórios convivem? Como é que eles funcionam, né? Bom, vamos lá, vamos a alguns referenciais teóricos, tá? Se eu tiver muito monótono, se tiver muito referencial, a gente passa para frente, mas eu acho que é esse caminho, tá? Prometo tentar ser o mais... Sempre que eu falo que eu vou ser breve, eu estendo bastante, mas eu vou tentar, tá? Bom, tem um livro que minha esposa até brinca comigo, que ele sempre está perto de mim, que é a Escultura da Convergência, que quando a gente viaja eu levo, que eu estou sempre relendo. E eu uso muito o Henry Jenkins, que é esse autor, que escreve esse livro, que se chama Cultura da Convergência. E o Henry Jenkins foi que me chamou a atenção a primeira vez para esse conceito de cultura participativa e depois cultura participativa digital. Cultura participativa, vamos colocar os pingos nos is assim dos conceitos, não é necessariamente um conceito que vem do digital. Cultura participativa é a possibilidade de participação, de criações de relações entre as pessoas em que todos participam ou que todos podem participar para a tomada de decisões ou que podem participar para a produção cultural, enfim, para produções diversas ou para diálogos, para comunicações. Isso não é algo que acontece somente no digital, né? Se a gente parar para pensar em sociedades antigas ou mesmo nos nossos bairros, nas associações de moradores, etc., se tidas a partir de uma ótica democrática, a gente pode entender que existem possibilidades participativas. O que o Henry Jenkins traz para nós é que a partir do digital, ao menos em teoria, há possibilidade de participação em uma escala global, em uma escala muito maior. E essa participação em escala global, ela é obviamente aumentada, né, pelas tecnologias e qualificada pelas tecnologias, que obviamente também excluem pessoas que não podem usar essas tecnologias. Mas o que ele traz para a gente é essa ideia de que atualmente, ou na contemporaneidade, a gente pode pensar em pessoas que são cada vez mais produtoras de conteúdo. Eu entendo que todo ser humano sem exceção, tem capacidade de autoria e todo ser humano é produtor de cultura. Todo ser humano produz cultura. Mas o que o Henry Jenkins traz nesse momento é que é possível, e é isso que a gente vê nas redes sociais, é isso que a gente vê nos blogs que são criados individualmente ou nos sites, é isso que a gente vê nos canais do YouTube, que as pessoas cada vez mais podem dar vazão à autoexpressão e também, quando possível, quando conseguem qualificar suas existências, a produção de cultura nos ambientes virtuais. Autoexpressão e produção cultural são coisas um pouco diferentes, mas eu coloquei uma definição aqui do lado, então, que é, basicamente, ninguém fica só assistindo, consumindo, todo mundo cria, comenta, compartilha, transforma. E essa questão, principalmente essa última palavrinha, transforma, é muito evidente nessa cultura digital, com as práticas de remix, com as práticas de pegar algo que está pronto no digital e com as facilidades do digital transformar isso em outro produto cultural. Mais ou menos isso. Se vocês não tiverem entendido
o cerne da questão, me perguntem, mas é mais ou menos isso que o Henry Jenkins traz como uma cultura participativa digital. E nesse livro, se vocês tiverem o interesse de ler, ele vai discutir desde cinema, como o cinema é apropriado pelos seus fãs. Ele faz isso através da trilogia Matrix, mostrando como os fãs criam histórias em quadrinho, criam novos sequências de filmes, criam desenhos animados, criam outras coisas, outras produções sobre os filmes e acabam até mesmo interferindo nas histórias, né? Por exemplo. Então ele faz isso através do cinema, através da análise de redes sociais, enfim, de análises de coisas bastante contemporâneas, tá? Basicamente, para a educação, isso daqui interessa bastante. O Henry Jenkins, ele identifica do que ele chama de... Ele é um teórico da comunicação, né? Então ele chama de audiência, mas ele diz que a gente tinha, se a gente pensar lá no Professor de 1980, a gente tinha uma audiência passiva e acostumada a receber mais passivamente as informações através de grandes meios de comunicação, como a TV, como o rádio, que não permitiam que se compartilhasse tão facilmente as suas produções, que não permitiam que se agisse sobre as suas produções, que poderiam permitir que você ligasse até eles, mas não permitiam comentários ou criação de redes, por exemplo, sobre essas mídias. Aos poucos, segundo Henry Jenkins, foi se criando uma audiência cada vez mais interativa, com o advento cada vez mais forte de mídias que possibilitavam essa interação. E, com as possibilidades de criação digital, as possibilidades de manipular a imagem digitalmente, que hoje a gente manipula por inteligência artificial, ou que a gente manipula por esses inúmeros softwares ou aplicativos que permitem manipular a imagem, as possibilidades de criação musical hoje com inteligência artificial ou de manipulação de áudio digital permitem que a gente crie cada vez mais facilmente música. A gente pode discutir só a validade disso depois, mas as pessoas usam, e a gente está falando dos usos das pessoas e não de um julgamento, né, de valor. As questões como produções de memes, como produções enfim, como produções multimediáticas das mais diversas, transformam essa audiência numa audiência que quer falar sobre aquilo que consome, né? E isso... É interessante a gente olhar para isso da seguinte forma: muitas vezes a gente olha só no sentido de o desenvolvimento das tecnologias aparentemente fez com que a gente pudesse manipular. E a gente coloca a culpa de tudo isso somente nas tecnologias. Mas entender que as tecnologias, quando a gente fala de uma cybercultura, quando a gente fala de uma cultura digital, elas estão ligadas aos desejos, às vontades humanas e a uma cultura humana que está se direcionando para isso. Ou seja, a tecnologia ela também ela não é um bicho distante, ela não é um sujeito distante do ser humano, né? Ela é algo criado pelo ser humano e alguns autores vão dizer que a gente cria as tecnologias para ter extensões do nosso próprio corpo. Ou seja, como se ao criar o óculos eu crio uma extensão para os meus olhos. Ao criar a cadeira eu crio uma extensão para as minhas pernas. E ao desejo da internet, ao desejo das redes digitais, talvez eu crie até mesmo extensões para os meus próprios neurônios, né? Para a minha própria memória e coisas desse tipo, né? São relações aí possíveis. Espero que vocês estejam entendendo. Eu vou passar um pouquinho e qualquer coisa depois a gente volta. Eu não vou me ater tanto a cada um dos referenciais, mas eu acho importante passar por eles para que vocês entendam do que eu estou falando, tá bom? A gente pensa, inclusive, na ideia da própria memória, né? Assim, a memória do celular, hoje em dia, a memória do computador restringe a atuação da nossa própria memória física, né? Na década de 70, 80, 90, a gente memorizava um monte de número de celulares. Hoje em dia, esses números ficam, quer dizer, números de telefones, né? De documentos e tudo mais. Hoje em dia, fica tudo na memória do aparelho. A gente não exercita mais a memória com esse tipo, a nossa memória com esse tipo de informação, né? E aí,
Excelente, Cassiano, é exatamente isso, a memória externa, né? Então, poxa, é uma extensão da memória, mas até onde isso impacta a nossa vida como seres humanos e o que é que a gente faz disso, né? Obviamente que não são só os nossos interesses na jogada, né? Tem muitos interesses aí capitalistas, de venda dessas memórias, etc. Mas, além disso, isso transforma a gente cognitivamente. Um ser humano que não. Quem é o ser humano e o professor que não precisa guardar essas datas, esses telefones, e que pode fazer outras coisas com essa memória, né? Quem é? Acho que a gente está descobrindo ainda. Eu acho que a gente não tem resposta exatamente pronta. Por quê? Às vezes a gente olha para isso e diz: poxa, era tão importante exercitar a memória para guardar esses números, ou às vezes para guardar dados, às vezes para guardar essas informações, mas por outro lado, eu não precisar guardá-las e ter espaço, digamos assim, para outras coisas, talvez seja também um outro lado da moeda. Eu não estou defendendo nenhum dos dois, mas aí é que está o cerne, eu acho, desse pensamento. Quer falar mais? Não? Não, não, é isso mesmo. Eu só fico pensando que assim a gente terceirizou essa memória, mas a gente ainda não sabe direito o que fazer com a nossa, né? Exatamente. Exatamente. É um dos pontos que eu vou tocar. A Eu, gente desocupou um espaço, mas não ocupou ele ainda. eu acho que esse é um ponto nevrálgico, assim, um ponto central, porque eu acredito que a maioria das questões que a gente tem que causam na gente estranhamento ou que causam na gente certo descontentamento ao lidar com as tecnologias tem mais a ver com as funções psicológicas que talvez estejam menos desenvolvidas ou pouco desenvolvidas nos seres humanos para lidar com a complexidade das relações que a gente tem atualmente. Acho que esse talvez seja um ponto central. O ponto, não sei se é qualificar, talvez, ou aprender mais um software. Talvez seja qualificar melhor cognitivamente como é que a gente lida com esse monte de relação humana, com esse monte de relações humanas, ou com a construção das nossas próprias identidades que estão passeando por tantos lugares, digitais ou não, né? Bom, vamos lá. Quando a gente fala então de música no cyberespaço, a gente está falando de possibilidades de plataforma de ensino e aprendizagem, então que a gente vivencia corriqueiramente. Se vocês entram lá no Coursera, se vocês entram no edX, se vocês entram nas plataformas brasileiras, enfim, um monte de plataforma possível. A gente está falando de compartilhamentos que são incessantes. Talvez alguns de vocês aí estejam até me assistindo e no celular aqui compartilhando alguma coisa no Instagram. É muito comum que a gente faça isso, coloque música nos nossos stories e faça disso, faça da música até uma coisa que é ubíqua, né? Que está nas nossas relações o tempo todo. As possibilidades de recriações, eu acho que a gente tem que considerar como super importantes. O remix é cada vez mais, as ideias de remix, né, de fazer mashups, de usar música eletrônica que pega algo de uma música, que une com outra, que une com outra, e de repente tem um outro produto e que gera, né, outra estética, outras possibilidades estéticas e outras possibilidades de criação. Eu até coloquei uma questãozinha ali, quem produz quando a gente não necessariamente criou uma ideia nova, mas reformulou muitas ideias e transformou num produto novo, né? A gente talvez perca um pouco essa dimensão de quem cria, quem compartilha, quem ouve, e a gente está em nossa relação com a música no cyberespaço imbrica em todas essas questões, né? Bom, tem uma outra coisa super importante que depois eu vou tentar trazer, eu vou falar que eu estou falando que eu vou tocar em alguns pontos, tocar em alguns assuntos, mas uma outra coisa super importante é a datificação da música, né? Tem muitos autores que dizem que a gente está vivendo hoje uma datacracia na música. O que significa isso? Que não basta produzir e jogar na rede, né? O Henry Jenkins disse para a gente que a gente vive sim numa cultura participativa digital, mas ele não garantiu que todo mundo vai ser ouvido, né? Ele não pode garantir que todo mundo vai ser ouvido e quem será ouvido. Aí a gente entra numa outra aula, isso pode ser uma outra aula, mas que é uma discussão de gatekeepers. Que são os gatekeepers? Os gatekeepers são os porteiros da comunicação.
No jornalismo, na comunicação, né, essa é uma teoria famosa, que é a de quem é o porteiro da informação, né? O gatekeeper é o porteiro. Quando eu leio uma reportagem em um jornal, vamos pensar lá no jornal impresso. Quem fez a seleção daquela reportagem, quem escreveu, quem deu um tom que pode ser mais severo ou menos severo, um tom que levasse para cá ou para lá daquela reportagem, foi um jornalista e há um editor por trás daquilo tudo, né? Ele é o porteiro daquela informação. Só que talvez na contemporaneidade a gente tenha substituído, talvez não, né? É um fenômeno que tem acontecido, a gente tem substituído esses porteiros da informação humanos por inteligências artificiais, né? E essas inteligências artificiais, obviamente, que são programadas por humanos, são programadas por nós, elas carregam aquilo que a gente pôde dar para elas, mas, de qualquer forma, elas acabam dizendo para a gente, de alguma forma, por exemplo, lá no Spotify, olha, você pode acessar o que você quiser, mas não pode, né? Na verdade, você acaba poder profundamente, talvez até você possa, mas na verdade você tem um caminho muito dificultado para conseguir descobrir coisas novas nesses aplicativos, ou mesmo no YouTube, etc., por essas inteligências artificiais, que vão acabar te recomendando sempre mais de um mesmo. Ou seja, essa ideia de que a gente está num mundo virtual e que a gente pode descobrir qualquer coisa a qualquer tempo, não é necessariamente verdade, né? A gente tem substituído, sim, o editor humano por um editor virtual, né? Um gatekeeper humano por um gatekeeper virtual. A gente pode fazer uma discussão de que ponto que isso é interessante, a que ponto que isso não é, né? Mas a questão do filtro, a questão de aquilo que vai aparecer para você, aquilo que vai ser recomendado, aquilo que você vai ter facilidade em achar, as bolhas de filtro que se encontram próximas daquilo que você consome, dentro das pesquisas que eu tenho feito, por exemplo, sobre playlists do Spotify, do Deezer, da Apple Music, etc., a gente começa a perceber que determinados artistas fazem mais sucesso em determinadas plataformas e que as plataformas elas carregam pequenas bolhas de filtro, ou seja, os filtros específicos para determinados tipos de consumo e como os padrões de consumo dessas bolhas de filtro acabam sendo sempre idênticos e as recomendações das inteligências artificiais sempre passeiam mais ou menos pelos mesmos temas, né? Então, é muito interessante a gente perceber que talvez a gente tenha deixado de comprar o jornal presencial, aquele que a gente sabia que tinha um viés da informação, e passou a ter o mesmo viés da informação no online, só que vendendo para nós uma ideia de que nós fazemos o filtro, que podemos acessar aquilo que quisermos. É importante ser crítico sobre isso, principalmente por conta da orientação do acesso dos nossos alunos. Aqui eu estou falando de questões culturais, mas todas elas vão resvalar na formação em música. Bom, prometo aqui que é o último item mais teórico, assim, e depois eu vou para a discussão de alguns outros assuntos. Dentro da... Oi, deixa eu só destacar, eu acho que é importante, assim, acho que está implícito na sua fala, mas eu acho importante destacar que tudo isso a que você se refere, assim, você está falando até agora, diz respeito a esse fenômeno mais amplo da cultura, né? Da qual participamos nós, participam todos que estamos aqui, participam as crianças que estão na escola de educação básica, os nossos familiares, assim, é esse universo de cultura mais ampla que nos une a todos, né? E, assim, não dá para pensar isso assim apenas pela perspectiva, eu estou pensando no aluno da educação básica, eu estou pensando no professor da universidade, eu estou pensando no estudante da licenciatura, não, é todo mundo,
né? Esse fenômeno cultural que você está descrevendo, ele nos une a todos, né? Indistintamente. E é importante a gente poder pensar o impacto disso em cada uma dessas diferentes esferas de convívio e nos diferentes agentes sociais que participam da coletividade, né? Perfeito, Cassiano. É exatamente isso. Como é que a criança, né, experimenta esse fenômeno midiático e como é que ele pode ser qualificado para ela, né? Enquanto nós, enquanto formadores, temos a obrigação de pensar isso, né? Poxa, como é que a gente pode qualificar essa existência no mundo? Então, já que a mídia vai chegar de uma forma ou de outra, né, a não ser que, mesmo a gente vivendo numa bolha, né, ela vai acabar chegando. Bom, deslocando um pouquinho agora, saindo da cultura, né, da cultura digital e indo um pouquinho para, até a fala do Cassiano foi ótimo agora para a gente fechar um pouquinho agora na docência. A gente vai falar um pouquinho de um referencial que vem de um autor chamado Lee Schumann, que é um norte-americano que pensou isso daí mais ou menos lá na década de 80. E depois as pesquisas que tratam de tecnologia foram atualizando seu pensamento. A base de conhecimentos para a docência. O que isso significa? Significa a gente olhar um pouquinho para nós e tentar entender como é que nós aprendemos, né, a ser professores e as relações possíveis que a gente pode fazer entre o que o Schumann chamou de conhecimentos diferentes para que a gente crie o que é ser um bom professor, talvez, né, de alguma forma. Bom, o Lee Schumann, na década de 80, ele começou a perceber, no final da década de 70, começo da década de 80, onde ele escreve os artigos mais famosos, ele começou a perceber, com alguns colaboradores, que se falava muito em aprender, vamos trazer tudo para a música, mas no caso da música, em aprender o conteúdo específico. Conteúdo específico, o que é a música? Eu vou aprender harmonia, eu vou aprender teoria musical, eu vou aprender a tocar, etc., a cantar. E sabendo conteúdos da área de didática, como fazer um plano de aula, fazer um plano de ensino maior ou mais geral, fazer gestão da sala de aula, eu vou conseguir ser um bom professor. Ele enxergou isso na formação da maior parte das áreas. E ele chamou de paradigma perdido a falta de diálogo entre o que ele chamou de conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo. Para ele, não havia nas licenciaturas, nas formações de professores, uma conexão tão clara e eficaz que fizesse com que boas representações, boas práticas pedagógicas pudessem acontecer na formação dos mais diversos estudantes, nos mais diversos níveis. Ele propõe, grosso modo, vocês vão ver aí que tem muito mais elementos, mas grosso modo, de uma forma mais resumida, ele propõe o seguinte: a junção do que ele chamou de conhecimento pedagógico, que é um conhecimento que vem da área da educação, esse conhecimento das representações, da didática, da pedagogia, com o conhecimento do conteúdo específico, que é o conhecimento da área, pode ser a matemática, pode ser a química, pode ser a música, que o amálgama entre tudo isso geraria o que ele chamou de conhecimento pedagógico do conteúdo. O amálgama entre esses dois conhecimentos. O que significa esse amálgama? Significa que eu vou pensar sobre formas de agir pedagogicamente sobre aquele conteúdo específico, que no nosso caso é a música. Mas, como vocês podem ver aí na imagem, isso também dialoga com um monte de outros aspectos, que é o currículo, que é o conhecimento dos alunos e das formas como a aprendizagem pode acontecer, que são conhecimentos mais gerais, conhecimentos de avaliação, conhecimentos de finalidades educativas, conhecimentos culturais, etc. Há um universo muito grande que circunda o contexto do que é ser docente e que nos forma enquanto professores. Mas o Schumann, ele
ele identificou isso e o que ele identificava era aquela ideia que talvez muitos de nós carreguem até hoje. Talvez não vocês, mas que talvez vocês já tenham ouvido, que é: quem sabe fazer, sabe ensinar. Ele estava preocupado em combater esse tipo de pensamento, de, poxa, eu sei fazer, eu sei tocar, eu sei teoria musical, então eu sei ensinar. Ele estava muito preocupado com esse tipo de discurso, que ele identificou como muito forte em diversas áreas. E que ele diz, não, isso não é, absolutamente não é verdade. É preciso que haja um amálgama entre o conhecimento, então, que vem da pedagogia e o conhecimento específico. Mas, contemporaneamente, dois autores indianos discutiram a base de conhecimentos para a docência, incluindo, além de todo esse contexto que está em volta, com essas duas bases de conhecimentos centrais, que são o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo específico, também uma base de conhecimento que eles chamaram de tecnológica. E criaram o que a gente chama de TPEC, ou Base de Conhecimento Tecnológica Pedagógica do Conteúdo. Por quê? Esses artigos não estão traduzidos, mas eu gosto muito dessa citação aqui que eu traduzi para o português, que é: eles entendem que o bom ensino, né, com tecnologias, pensando que as tecnologias acabam atravessando a gente de diversas formas, como a gente falou culturalmente na contemporaneidade, não perpassa simplesmente usar também um recurso tecnológico, né? A introdução da tecnologia faz com que, estou lendo aqui, novas representações e novos conceitos sejam criados. O que significa isso? Segundo eles, como a gente falou lá no começo, quando eu coloco o meu controlador aqui e controlo uma DAW, controlo uma estação de trabalho de áudio digital, eu estou trabalhando com formas de trabalhar com a música que não existiam antes, né, sem a criação dessas tecnologias. E segundo eles, no ensino e aprendizagem, outras formas de ensinar e aprender, outras formas de lidar com o conteúdo reflexivamente vão aparecer a partir da introdução das tecnologias no ensino e aprendizagem. Ou seja, não é simplesmente usar as tecnologias para fazer a mesma coisa. É entender que as tecnologias podem promover outras formas de agir sobre o ensino e aprendizagem, no nosso caso, o musical. Deixa eu mostrar para vocês um diagrama aqui, que estava lá no artigo, e que é um diagrama que eu acho interessante, que é esse aqui, que eles usam, né, eu traduzi, mas que eles usam no artigo original, que é, lá em cima, ó, conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, TPEC, vocês vão ver que tem uma setinha lá para o meio, ou seja, ele está na interseção, na junção do que eles chamam de conhecimento pedagógico, que é o PK, o conhecimento de conteúdo, que é o CK, e o conhecimento tecnológico, que é o TK. Na interseção entre os conhecimentos se formam outros, ou seja, o que é conhecimento tecnológico de conteúdo? É, por exemplo, saber lidar com a música através de recursos tecnológicos. Mas eu saber criar música através de recursos tecnológicos não garante que eu saiba ensinar através de recursos tecnológicos. Então, eu só saberia ensinar se eu unir isso ao conhecimento tecnológico pedagógico. O que é conhecimento tecnológico pedagógico? É entender como as tecnologias podem agir sobre os processos de ensino e aprendizagem. Entender também todas essas questões culturais que discutimos agora, por exemplo. Entendendo tudo isso, eu posso, no amálgama entre tudo isso, criar formas de agir sobre o ensino e aprendizagem de música que usem tecnologia não para reproduzir formas presenciais ou para reproduzir formas anteriores às tecnologias, mas para criar outras formas de trabalho, para criar outras estéticas, para criar outras formas de trabalhar sobre o ensino e aprendizagem. Vou tentar dar um exemplo. Nas minhas aulas de teoria musical, sempre que eu ia explicar compassos compostos, eu aprendia assim, vamos ouvir, vamos contar o tempo, vamos caminhar, vamos
jogar uma bexiga e tentar bater, né, usar o corpo, tentar bater na bexiga na medida do que o compasso ali está sendo trabalhado, vamos pegar os instrumentos e vamos tocar. São todas alternativas viáveis. Vocês concordam comigo como professores para a gente aprender compassos compostos? Vou usar meu corpo, vou ouvir, vou escrever, vou transcrever, etc. Acredito que vocês concordem. Se vocês não concordarem, gritem aí, levantem as mãos, etc. Mas, a partir do momento que eu entendi também que eu posso pegar um aplicativo e transformar um trecho que não é composto e ele vai me dar possibilidades para transformação, por exemplo, de um 2x4 em 6x4, e ele vai conseguir, para mim, através dos grids, não sei se vocês vão entender isso, mas através dos grids, através das contagens, ele vai mostrar para mim as possibilidades de transformação, né? É uma outra forma de agir sobre esse conteúdo que não era possível anterior a essas tecnologias. Esse é um uso, por exemplo, do TPEC, né? Quando eu consigo pensar em formas de agir sobre o ensino-aprendizagem que congreguem meu conhecimento pedagógico com o conhecimento da tecnologia e o conhecimento do conteúdo. Sem esses três conhecimentos, eu não conseguiria pensar nessa forma de agir sobre o ensino-aprendizagem de compassos compostos usando a tecnologia. A gente pode pensar isso em qualquer atividade, né? Em quase qualquer atividade. Mas a gente não tem isso pronto, né? Isso não vem da nossa tradição, nós aprendemos em maioria de outras formas. Então, quando a gente vai pensar a tecnologia, a gente precisa talvez sair um pouco dessa caixa aí reflexivamente e também, obviamente, pensar no contexto. Vejam que aí tem pontilhados os contextos. O que significa? Como bem o Cassiano falou, quando eu estou na educação infantil, não sei se faz sentido pensar isso tão tecnologicamente, mas talvez dentro de um conservatório, para o ensino com adolescentes, né? E pensando em perfis de aprendizagem distintos, escolas talvez onde eu tenha mais tecnologia ou menos, onde os alunos tenham ou não tenham celulares, onde eles tenham ou não tenham laboratórios de informática, para que eu possa deslocar os espaços de formação de um lugar para outro. Isso tudo tem que ser pensado pelos professores, mas pensar também que eu tenho certeza que eu consegui fazer com que muitos alunos tivessem uma experiência mais enriquecedora, a partir do momento que, além das atividades que eu já aplicava, também aplicar atividades que os fizeram visualizar de outras formas, por exemplo, a relação com compassos compostos, eu tenho certeza que isso aconteceu pelos feedbacks que eu já tive na minha vida e pela compreensão das criações mesmo dos meus alunos. Então, é uma forma também de compreender, vocês já devem ter ouvido falar sobre aquela ideia das inteligências múltiplas ou de perfis de aprendizagens distintos. Certamente, agindo por esferas distintas, né? A escrita, o corpo, a tecnologia, eu estou agindo com perfis de aprendizagem também distintos. Pedro, nesse momento eu estou falando de tecnologia digital. Pedro perguntou aqui, não sei se vocês leram, quando o senhor fala da tecnologia nesse contexto, apenas digital, eu estou falando mais de tecnologia digital porque sinto que é um pouco mais do que a gente fala no universo mais contemporâneo. Mas, obviamente, que trazendo aí um conceito de tecnologia é tudo aquilo que modifica a forma como a gente se relaciona com o ambiente, ou se relaciona uns com os outros, né? A própria linguagem é uma tecnologia do ser humano, né? Os óculos, a cadeira, a mesa sobre a qual está apoiado o meu computador e não só os recursos digitais. Então, com certeza, no TPEC, você pode pensar o TPEC também através de recursos que não são digitais. Você pode pensar no uso que você faz, que algumas escolas têm, de material didático pronto. O material didático pronto é um recurso tecnológico, certo? Caderno, a escrita, são recursos tecnológicos. Nesse cenário aqui, eu estou deslocando um pouco mais a fala para o digital, porque eu acho que esse é o nosso embate aqui, né? Essa eu acho que é a nossa conversa aqui mais central. Mas é possível a gente falar de tecnologia de formas mais amplas, sim. Beleza? Tá.
Eu coloquei aqui qual que é o papel dos métodos nesse cenário, né? Mais uma provocação, eu não vou entrar muito nesse universo, mas a gente discute bastante nas licenciaturas as metodologias, né, para educação musical, métodos ativos e coisas desse tipo. Importante, eu só vou problematizar e sair correndo para frente, tá? Mas é importante a gente pensar que a maior parte desses métodos ativos ou das metodologias mais clássicas aí, talvez da educação musical, foram pensadas primeiro, né, em outros contextos que normalmente estão no norte global, né, esse é um outro conceito, né, que normalmente são europeias, tá? Ou norte-americanas, etc. E foram pensadas também em um contexto onde as tecnologias ainda talvez estivessem atravessando menos as nossas relações enquanto seres humanos. Talvez nos comunicássemos menos através de tecnologias, produzíssemos menos através de tecnologias ou não o fizéssemos. Eu acho que é super importante a gente pensar essa base de conhecimentos para a docência, como que a gente lida com ela, e também pensar em como é que as metodologias de educação musical que a gente aprende, que a gente discute, são sim extremamente importantes, mas como a gente também tem que ser crítico com elas para trazê-las a tempo presente e para trazê-las aos nossos contextos. Né? O que significa trazer algo a tempo presente? Significa entender, pensar sobre, não desqualificar, não é isso, né? Não é deixar de lado, mas trazê-la a tempo presente pensando, poxa, a partir dessas reflexões que eu fiz, da aprendizagem que eu tive, dessas metodologias, como é que eu posso trazer elas para hoje? Como é que eu posso trazer elas para a contemporaneidade? Como é que elas podem ser trabalhadas com atravessamentos? Traciano disse, essas memórias externas, ou os nossos home studios, as possibilidades de recriação, como é que elas impactam? O Washington Pence perguntou uma coisa aqui. Então, bom, essa é a pergunta, né? É uma pergunta que ressoa aqui. O que é que muda na sala de aula, né? Talvez a sala de aula mais tradicional seja a sala de aula lá ainda mesmo da sala de aula de música, aquela sala de aula ainda enfileirada, ou a que a gente coloca todo mundo em círculo e tenta tocar, ou aquela sala de aula de 1 para 1, ou a sala de aula mesmo do ensino coletivo de 1 para 3, 4, mas que permaneça, né, que ainda se permaneça pouco comunicativa. Eu vou falar um pouquinho para vocês de um paradigma de alguns estudos que eu tenho feito mais recentes, que são estudos educomunicativos. E vou tentar explicar um pouquinho do que é isso. Mas já já eu chego lá. Essa sala de aula aí que eu pedi para a inteligência artificial desenhar é uma sala de aula que tem, né, tablets, tem YouTube, tem gravações, tem gente online, gente presencial, todo mundo conversando. É uma sala de aula um pouco diferente desse paradigma um pouco mais tradicional, né? E talvez seja assim que a gente tem feito, ou pelo menos que seja uma formação que eu considero interessante e relevante, assim, de uma forma mais híbrida para a contemporaneidade. Uma formação que considere mais todos os alunos, todos os estudantes e seus parceiros como produtores de cultura, como produtores de conteúdos, como pessoas que podem fazer autoria, que podem ter autoexpressão e os ecossistemas comunicativos, né, onde todos conversam com todos, onde todos criam com todos, onde as ideias são consideradas como potentes. Tem um educador musical que eu gosto muito, que é o Cole Reuter, que ele dizia, não sei se você lembra disso aí, Cassiano, mas o Cole Reuter dizia que aquilo que você pode, que seu aluno pode aprender nos livros, você não precisa dar diretamente para ele, deixa ele aprender com os livros, faça as vivências, né? Então, não sei se a gente pode concordar 100% com o Cole Reuter, mas talvez eu esteja indo um pouco nessa direção, de que talvez o que falte, para a gente promover
uma escola, uma educação musical na cultura digital, talvez a gente tenha que melhorar as relações entre as pessoas, trabalhar mais nas relações entre as pessoas, nos aspectos psicológicos dessas relações, nos processos comunicacionais e como é que eles acontecem, ao invés de agir somente sobre conteúdo. O conteúdo é super importante. É importante aprender, a aula expositiva também tem que acontecer, tudo isso tem que acontecer. Não é que isso não... É isso, é isso. De reflexão, a capacidade de sentar, ler um livro, isso é imprescindível à aprendizagem. Vejam que eu não estou fazendo apologia do contrário, tá? É imprescindível sentar, ler um artigo e conseguir entendê-lo, conseguir refletir sobre ele. É imprescindível conseguir estar presente numa sala presencial e aprender numa aula expositiva, mas também é imprescindível que a gente crie possibilidades comunicativas como um ecossistema. Por que eu uso essa palavra ecossistema? Ecossistema é quando tudo é interdependente. Todos são dependentes uns dos outros e todos dialogam entre si, certo? Vamos lá, porque às vezes parece que eu estou fazendo apologia de um outro lado, tá? Vamos lá. A gente falou que muda na sala de aula, então, uma relação com a memória, a gente mescla diferentes espaços educativos, entre eles o online. A aula, de repente, tão cronometrada, como eu perguntei aqui, quanto tempo a gente tem, talvez faça menos sentido, né? Num ambiente digital onde a gente talvez possa ampliar a ideia de sala de aula como uma sala de aula que congrega outros espaços online, que congrega possibilidades as mais básicas, como um grupo de WhatsApp, por exemplo, que estende a sala de aula, onde a gente pode debater, etc., mas que, na maioria das vezes, a gente talvez não use para esses recursos. Está todo mundo fazendo tanta coisa que, às vezes, a gente não consegue usar os recursos de extensão como eles talvez possam ser usados, né? A gente falou muito já nas tecnologias de qualificar a sala de aula e de aumentá-la através dos recursos tecnológicos, mas será que a gente dá conta? Uma coisa que eu enxergo como uma coisa difícil da nossa educação tradicional é realmente essa aula cronometrada. No tempo que eu fui, né, estagiário de educação musical, ou que eu dava aula de educação musical nas escolas, eu dei bastante tempo, pessoal. Passei pelo infantil, passei pelo fundamental, passei pelo ensino médio, e na maior parte das vezes eu tinha 50 minutos na semana para lidar com esses conteúdos. Eu dava aula para um monte de turma, né? Só que essas turmas esqueciam de mim e lembravam de mim nos próximos 50 minutos da outra semana. É uma reflexão talvez um pouco potente, como é que a gente pode aumentar, como é que a gente pode expandir essa ideia de sala de aula, né? Eu coloquei aqui os diálogos com as práticas da cultura digital e participativa. Como é que a gente pode fazer esses diálogos? É muito provável que os nossos alunos já estejam imersos na cultura, nessa cultura digital, criando seus memes, criando seus GIFs, criando suas figurinhas de WhatsApp, fazendo seus perfis de Instagram, indo lá, fazendo remixagens no Instagram, fazendo shorts no YouTube, criando dancinhas no TikTok, criando também suas músicas digitais. O quanto a gente tem olhado para isso dentro das nossas próprias aulas, né? Deixa eu ver o que a Mariana colocou aqui. Mariana, mais do que usar as ferramentas só nas nossas próprias práticas, é o seguinte, é entender que essas práticas são práticas sociais e são práticas... Às vezes a gente relega essas práticas a práticas... essas práticas são menores. Essas práticas não são tão importantes quanto outras, mas são as práticas em que os nossos alunos também estão imersos, etc. Sejam eles quais interesses sejam que estão... E não precisam ser só interesses digitais, é que eu estou dando exemplos digitais. Mas saindo do digital, como é que depois eu posso qualificar essa existência, né? Eu fiz um trabalho aqui, eu estou em colaboração técnica com o Instituto Federal. A gente fez um trabalho... eu levantei os interesses, os principais gêneros de interesse de um quarto ano, aqui eles têm até o quarto ano do ensino médio aqui nesse caso, e a maior parte dos interesses dos alunos musicalmente estava atrelado ao funk.
O que eu fiz foi discutir o funk de uma perspectiva a problematizá-lo com as questões de gênero, as questões de objetificação da mulher, as questões de como os ritmos são criados e como é que é possível criar um beat, né, para o funk. Então a gente trabalhou com um aplicativo chamado BandLab. O estudante olha para o funk. E a partir do momento que ele vai olhar de novo para o funk, ele vai olhar através de uma outra ótica. Como é que se cria? Como é que esses temas estão sendo tratados dentro das letras? Como é que isso foi abordado para que depois eu olhe de novo? Eu não estou trabalhando só cantar, só tocar, não é que isso não seja importante, isso é extremamente importante. Mas quando eu parti dessa prática social que está totalmente atrelada, o funk é um gênero que se prolifera pelos compartilhamentos do digital, é um gênero que tem muita ligação com o digital, com as formas de produzir música também digitalmente. Por isso que eu trouxe agora de exemplo. Quando eu requalifico a forma de observar o mundo, ele pode através de uma qualificação de mundo que a gente conseguiu fazer. Essa qualificação de mundo, às vezes, é trabalhar todo mundo igual estava ali na imagem, todo mundo junto, produzindo, discutindo, e às vezes é aula expositiva, sim. Isso também tem que acontecer. Né? Para os alunos de ensino médio, às vezes uma leitura é mais complicada, mas algumas leituras em sala, algumas produções, etc., né? As discussões em grupo, né? Enfim, a gente pode discutir mais isso na sequência, mas espero que vocês estejam entendendo. Então, as práticas da cultura social como práticas sociais relevantes, significativas na vida desses sujeitos, né, que atravessam as nossas vidas. E tenho pensado muito nessa possibilidade da educomunicação musical, das possibilidades de criação de ecossistemas comunicativos. Eu vou passar para frente para falar disso, tá? E aí depois eu retorno, vou mudar um pouquinho a ordem aqui do que eu fiz. O que significa essa prática educomunicativa? O que significa educomunicação? É um campo que eu vejo como possível para ligar tecnologias, cultura digital e educação musical, não no sentido mais tradicional do ensino de música, mas no sentido da gente pensar que a comunicação e a educação podem ajudar a dar protagonismo e expressão autoral para os estudantes. A educomunicação fala muito da leitura crítica dos meios. Então, a gente falou lá atrás de uma indústria musical datatificada, datificação da música. Como é que eu olho para o Spotify, para o YouTube? Como é que eu leio esses ambientes criticamente? Eu uso muito uma plataforma que se chama PlayX, mas eu deixei aqui na apresentação, que depois eu posso passar para o professor Cassiano, várias outras aqui, né? O Quarb, o Chartmetric, os charts do YouTube, o do Spotify, o Spot on Track, que são lugares onde você acessa e observa as métricas do Spotify, as métricas do YouTube. Esse trabalho é um trabalho, por exemplo, que eu fiz também aqui com o ensino médio no IF, que vamos escolher um artista que você goste, vamos ver onde é que ele figura dentro dos streamings, como é que ele é recebido, em que ciclo, em que bolhas de filtro ele está envolvido, né? Esse trabalho é um trabalho interessante porque ele enxerga, daí sim, a existência de uma indústria cultural que leva ele para determinadas audições. Isso é uma leitura crítica do meio, vocês percebem isso? Percebem que essa é uma leitura crítica do meio, observar o meio, e quando eu observo o meio, eu compreendo que esse meio tem seus interesses, que esse meio tem suas... me leva para determinados lugares e às vezes eu nem percebo, né? Esse projeto que eu falei, essa ideia do funk, por exemplo, ler o funk criticamente dissecar uma batida, um beat, dissecar aquilo que é falado dentro, né, do funk, por exemplo, né? E não é só usar tecnologias, é reconhecer que expressão, comunicação devem estar envolvidos nos projetos educativos. Como é que a gente pode fazer isso na música? Né? Eu falei sobre isso, gravar, remixar músicas com softwares livres. Eu ia dar exemplos aqui. Se vocês quiserem, a gente pode marcar um outro dia. Eu até fiz um exemplo. Eu peguei um piano de um cara no YouTube, criei uma batida sobre ele, fiz umas coisas, tudo com softwares livres. Depois eu posso mostrar para vocês em outro momento.
mas a produção de podcasts por estudantes, tirar a trilha sonora de um vídeo e transformar esse vídeo em outro vídeo com uma outra trilha sonora, né? Isso é uma prática de autoexpressão também, de recriação, de remixagem, né? Criar web rádios que hoje em dia são tão simples. Tem um determinado tema educativo na escola, ou criar jingles, uma coisa que eu acho super relevante, né, que a gente faz tão pouco, eu acho, enquanto professores de música, que é buscar entrevistar músicos locais, aproximar as crianças, adolescentes, de quem são os músicos das suas comunidades, né? E isso é momento de aula, mas vejam que é um momento de aula diferente, é um momento de aula mais ligado àquela imagem do que talvez a gente congregue atualmente com o que a gente pensa assim da escola, né? Eu falei dessas análises de playlists, reflexões sobre os gatekeepers, apropriação cultural, a valorização dessas expressões. E por que isso é tão importante? Por que é tão importante a gente agora que está aqui em formação, que está atuando na escola, pensar sobre isso? Porque nas minhas pesquisas, como é que vocês vão ler lá no artigo ou leram, eu vejo cada vez mais o interesse dos licenciandos como vocês em atuar com ferramentas tecnológicas, em elaborar produtos, em atuar em cursos virtuais, mas reproduzindo lógicas que são lógicas bastante tradicionais, né? Então, a maioria das pessoas que eu tenho observado tem feito o seguinte: vou ser um professor virtual, grava 10 videoaulas e coloca no YouTube. Isso não é muito bem ser um professor alinhado às tecnologias digitais, né? Não tem muito a ver com isso apenas. Também tem a ver com isso. Mas tem um monte de plataforma fazendo isso. Eu coloquei alguns logos aí de plataformas. O que é ser um professor alinhado a essas perspectivas digitais? Uma professora, né? Talvez sejam outras coisas. Bom, tinham mais alguns slides, vocês podem ler depois, mas vamos deixar que a gente tem 15 minutinhos só para discutir. Eu quero agradecer vocês por terem me ouvido. Eu acho que eu acabei colocando coisa demais ou falando demais, mas espero que vocês tenham aproveitado. Acho que agora a gente pode conversar. Vou parar essa partilha e eu sei que já tem. Ah, Cleiton, obrigado, querido. Faço sim, Marina. Eu posso fazer um vídeo depois, ou um podcast. Acho que um vídeo, talvez para mostrar as coisas assim, seja melhor. Posso fazer sim. Legal. Estou vendo aqui as contribuições do pessoal aqui no chat. Obrigado, gente. E, Cassiano, você quer... já comecei, parece que eu tô na minha sala aqui, então eu já vou conduzindo para outro lugar, mas, por favor, conduza. Não, tranquilo. Bom, acho que a gente pode começar. Não sei se o pessoal tem perguntas para fazer. Eu gostaria de considerar duas questões. Assim, eu gostaria talvez de ouvir você sobre isso. A primeira delas é com relação à ideia da cultura como objeto de consumo, né? De pensarmos nós mesmos e pensarmos os nossos estudantes, pensar a sociedade como um todo como uma espécie de consumidora de cultura. Acho isso, assim, de partida, eu já adianto que acho isso horroroso. Eu não me considero consumidor de cultura, porque acho que cultura não é algo que possa ser efetivamente consumido nessa relação de troca econômica, né, ou de troca de moeda, assim, acho que não passa por aí a vivência cultural, né? E acho que a gente também não pode pensar os nossos estudantes na educação básica como consumidores de cultura, ou os nossos parentes próximos, enfim. E também questiono um pouco a própria ideia assim, se não há propriamente consumidores de cultura, como eu acredito que não haja, também essa ideia de produção cultural me parece um pouco equivocada, assim, porque o produtor é aquele que está também na linha
de produção, né, nessa perspectiva meio industrial, de fazer algo para grandes massas, enfim. É algo da indústria cultural, né, a ideia do consumo, da produção, tudo mais, que está no nosso vocabulário, mas eu acho que a gente pode, talvez, requalificar isso, né? Os próprios meios digitais nos inserem instintivamente nessa noção de consumo, né? E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente considerar, a gente está falando muito dos recursos tecnológicos e digitais, e a gente não pode esquecer que lápis e borracha também são recursos tecnológicos, né? Os instrumentos musicais também são tecnologias que foram inventadas ao longo do tempo e eles não podem ser excluídos em detrimento ou em favor dessas novas tecnologias que nós temos hoje, né? Essas tecnologias vêm para se somar e não para substituir. E eu acho que em cada momento do nosso processo de crescimento e desenvolvimento, essas tecnologias precisam ir sendo inseridas aos poucos, né? Assim, a gente não pode esquecer jamais que na educação básica, especialmente com crianças pequenas, na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, aprender a dominar um lápis e uma caneta é um grande desafio, né? Que a gente não pode deixar de encarar. Queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Começar de trás para frente, tá? Sobre, que eu acho que é mais fácil. Ivo, te passo já a palavra, pode ser? Você quer complementar o Cassiano? Tá. Sobre dominar outras tecnologias que além das digitais, eu acho que eu talvez tenha que quis deixar claro que eu acho super importante, que eu acho que as tecnologias não são apenas as digitais e que é um outro mundo, mas como eu estou aqui falando basicamente do universo digital, eu quis atrelar minha fala às tecnologias digitais, mas obviamente que não nem é uma questão de desmerecimento, mas não dizendo que outras não são importantes ou não existem. E quando eu falo das formas de fazer música digitais, eu falo que existem outras estéticas, outras possibilidades, mas obviamente que não desqualificam ou desconsideram as outras músicas e as outras formas de fazer música como tão importantes quanto, né? A questão aqui é não colocar talvez uma música como mais importante que outra, ou uma tecnologia como mais importante que outra, apesar de concordar com o Cassiano e concordar que acho que na educação musical a gente tem que fazer valer o corpo, tem que fazer valer o canto, tem que fazer valer muitas coisas, inclusive a escrita, mas também as possibilidades digitais devem ser consideradas, né? Eu acredito que eu não gostaria de fazer um juízo de valor, assim, das coisas, né? E espero que não tenha passado isso para vocês. Sobre a produção... Assim, ficou muito claro. Mas é que eu acho importante, assim, deixar isso claro também, porque a gente ainda se encanta muito com as possibilidades que as novas tecnologias nos apresentam, né? Com a inteligência artificial, com os dispositivos que são criados a cada momento, a gente se encanta muito com isso. E esse encantamento, muitas vezes, pode nos levar para caminhos que distorçam um pouco o processo de formação, né? Pensado de maneira mais ampla. Lembrar sempre que essas novas tecnologias, elas não vêm para substituir as coisas que já existiam, mas para se somar sempre, né? Acho que é isso que você pensa também, imagino. Com certeza, com certeza. Achei muito bacana a tua questão sobre consumidor e produtor. Talvez sejam os termos, mas eu vou tentar explicar melhor do ponto de vista de onde eu estou olhando, né? Quando eu falo de consumidor na verdade eu acho que eu não usei esse termo, né? Consumidor de cultura, mas quando eu falo de produtores de cultura, eu estou tentando dizer que, e na verdade cultura não é só arte, né? A gente está falando de arte aqui, mas quando eu falo de produtores de algo, de estudantes como produtores, eu estou falando de produtores de modos de pensar, de modos de falar, de modos de se organizar,
de modos de agir. Então, quando o estudante cria um texto, quando ele cria um vídeo, quando ele cria um podcast, quando ele faz uma pesquisa, quando ele faz uma música, quando ele cria uma peça teatral, quando ele debate com alguém, ele está produzindo cultura, né? Essa é a minha perspectiva, uma perspectiva bastante alinhada ao Loris Malaguzzi, talvez lá da Itália, né, da região de Reggio Emília, quando ele fala que ele diz exatamente isso, quando estudantes e professores são produtores de cultura, ou seja, eles devem ser ouvidos, eles não são reprodutores ou consumidores apenas. Eles são sujeitos ativos no mundo que podem produzir e que devem produzir, devem ser instigados a produzir. Não numa perspectiva da gente estar consumindo produtos midiáticos prontos, eu tenho que produzir um produto midiático pronto. Na verdade, o digital, eu não estou pensando na perspectiva de produzir um produto final, disso a gente não teve oportunidade de falar, né? O espaço acaba sendo pequeno, mas eu não estou falando em que, poxa, ele tem que produzir o produto final. Na verdade, o produto final interessa menos como uma produção midiática. O que interessa é, por exemplo, no processo de criação de um podcast, ou de criação de um vídeo, ou de criação de uma música, na humanização que esse sujeito vai ter, né? Porque esse sujeito vai ter que lidar com aprendizagens diversas, que são aprendizagens, por exemplo, de roteirizar, aprendizagens de lidar com os colegas, de estabelecer funções dentro daquela criação. É uma produção que sempre é coletiva, é um fazer com alguém, e quando eu faço com alguém, eu aprendo muito sobre aquilo que estou fazendo, mas também sobre relações humanas, sobre humanização. Então, chegar ao podcast final, ao produto final, talvez nem interesse. É lógico que é interessante você chegar no fim, mas talvez não interesse tanto quanto o processo todo de aprendizagem, que é aprender isso, Cleiton, não está ligado só a uma produção comercial que torna a cultura uma moeda de troca. Exatamente isso. Pronto, o Cleiton trouxe aqui, vocês podem ler aqui, né? Ele falou sem contar que o ato de produzir não está só ligado a uma produção comercial que torna a cultura uma moeda de troca ou algo que está à venda. Produzir é produzir, produzimos inclusive conhecimento. Dá para fazer essa diferenciação na ideia de produzir cultura sem considerá-la algo comercial. Exatamente isso, você captou o ponto. Cassiano trouxe de forma magnífica também agentes de cultura, aquele que age, atua, realiza uma ação que pode ou não resultar num produto cultural. Às vezes a própria ação é considerada uma realização cultural. Exatamente isso que eu estava dizendo, né? Então, o processo, talvez deslocar, isso talvez impacte as nossas formas de avaliação. Talvez não, certamente impacta, porque nós somos muito, como professores, nos acostumamos muito a uma lógica de ver apenas o produto como passível de avaliação, né? A gente cria uma rúbrica para avaliar o produto, mas e quando o mais importante é o processo? Eu desloco a visão para o processo, né? Eu preciso conseguir criar rúbricas, por exemplo, avaliativas, né? Como eu vou fazer essa avaliação, observando esse processo. E isso faz com que o professor perca um pouco, em algumas vezes, de novo, deixando claro que aulas tradicionais também são importantes do meu ponto de vista, mas entendendo que abrir o processo e ter uma certa insegurança também de não saber como é que os alunos vão, né, agir, às vezes, num processo criativo, também é importante para a educação, porque isso vai acabar acontecendo nas nossas vidas, né, reais. Eu vou abrir aqui para o Ivo falar, porque senão vai dar 11h30. Ok, bom dia a todos. Eu queria fazer um relato de uma experiência que aconteceu comigo como estagiário de uma escola que eu atuo aqui, em Parnamirim, e eu não sou estagiário de música, porque lá não tem professor de música. Então, eu sou do curso de música, mas faço um estágio com alfabetização. E a diretora precisou de mim para fazer uma seleção de repertório, para fazer uma festa dos alunos do 5º ano, uma festa de despedida. Ela procurou saber, queria saber o que eles gostavam de música. E aí eu dei início a uma pesquisa, a uma coleta de dados, procurando saber o gosto musical deles. E o gosto musical deles estava bem atrelado a esse conhecimento de mídia, esse conhecimento de tecnológico, né? Que era por aí que eles teriam contato com a música, que eles têm contato com a música de alguma forma, seja através de vídeos, seja através de jogos, a música chega para eles dessa forma. Eu
como eu não estava trabalhando música ali, mesmo assim eu fiquei perplexo quando eles começaram a falar o que era que eles gostavam de música. Eu não fiquei perplexo por achar que a música era de baixo nível ou de alto nível, mas fiquei perplexo, assim, porque se eu fosse o professor daquela turma, eu gostaria de trabalhar a música baseado no gosto deles, assim. Começar, eu não queria, assim, chegar com o professor, minha aula está pronta aqui, vou dar isso aqui para vocês. Não, queria começar mesmo pelo gosto deles, se eu fosse professor de música. Fiquei perplexo porque eu não conhecia nada, absolutamente nada do que eles falaram. Quando um disse, eu gosto de tal, eu nem lembro os artistas que eles falaram. A turma todinha, artista tal. E eu fiquei assim, caramba, se eu tivesse aqui como professor, eu teria que ter um árduo trabalho assim, de pesquisar todos esses artistas, poder colher conteúdos que pudesse passar para eles, criar sensibilidade neles, entender como é que é feita essa música que eles gostam. Se fosse música eletrônica, isso é feito dessa forma, tal, para que eles tivessem mais sensibilidade. E daí depois partir para outro tipo de música. Então foi assim, eu fiquei pensando assim, porque eu estou tendo algumas experiências com os estágios agora obrigatórios, e eu tenho presenciado uma coisa assim muito tradicional ainda. Os professores têm levado uma coisa muito lá do que têm aprendido na época da faculdade, a história da música ocidental, a história da música grega, a história da... E eu fico pensando assim, esses alunos, eles saem daí da aula, acabou a aula, eles vão ver isso assim na prática do dia a dia deles. Eu fico pensando, não seria melhor chegar próximo dele, dentro do que eles conhecem como música, para daí expandir para outras coisas, sei lá. E, bom, foi só esse comentário que eu queria fazer, e de como esses alunos, atualmente, eles estão muito conectados com essas plataformas digitais e com a internet em si. A música tem chegado para eles dessa forma. Não tem chegado como chegou para mim, através da vitrola, disco de vinil, ou para outras pessoas do rádio, escutando rádio. Hoje, essa influência está muito forte para definir o gosto musical das pessoas. Ivo, eu vou comentar a tua fala aqui, excelente, ótimo, né? Sempre importante a gente ouvir, né, os relatos, e quando a gente ouve vindo da escola, assim, acho super bacana. Acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco no embate acho que essa pergunta, às vezes, que você faz, não é que ela é complicada, acho que você partiu de um ponto muito importante e chegou num ponto importante. Mas eu gostaria de trazer aqui um alerta para uma pergunta. Você falou, poxa, eles estão vendo história da música não sei lá de quando, etc. Acho que a gente não deve nunca deixar de... Porque tem uma questão política no ser professor, que qual que é a diferença? Isso eu acho que é importante. Não tem a ver com tecnologia, tá? Mas tem a ver com o seguinte. Somos professores. A criação da escola pública, por exemplo, a possibilidade de educação. É muito importante que eu não deixe que o meu estudante... É muito importante que eu dê acesso ao meu estudante àquilo que foi culturalmente acumulado na história da humanidade. Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aquilo que foi acumulado como conhecimento humano historicamente é super importante. É importante para a gente entender o mundo que a gente vive, é importante para a gente qualificar as nossas formas de existência, entender aquilo que foi produzido também, né? Isso também é super importante, mas você partiu, aí eu acho, de um ponto onde você acerta muito, que será que não dá então para eu partir dos conhecimentos dos meus estudantes, da prática social dos meus estudantes? Eu acredito que se o Paulo Freire ou o Demerval Saviani tivessem aqui, eles iam dizer isso, né? Parta então daqui, você diagnosticou, você fez um trabalho maravilhoso que é diagnosticar. Raros são os professores que diagnosticam quem são a turma antes de começar a trabalhar com ela. E acho que essa é uma lição super importante, fazer esse diagnóstico. Quem é a minha turma? Quando eu faço esse diagnóstico de quem é a minha turma,
e entendo quais são os temas possíveis aqui, quais são as práticas sociais dos meus estudantes que estão alinhadas aqui à minha disciplina ou ao meu componente curricular, aí sim eu vou achar formas de agir sobre elas, né? Um pouco o exemplo do que eu dei do funk, eu vou retomar o mesmo exemplo para não dar outro, mas, poxa, eu vou lá buscar então conhecimentos da sociologia, conhecimentos da música, eu vou falar de história da música, eu posso falar, cara, de objetificação do corpo feminino usando bossa nova. Eu posso falar de objetificação do corpo feminino usando música do período clássico, sabe? Posso falar disso de muitas formas e posso fazer inúmeras pontes possíveis. Acho que o que você trouxe é muito menos do que, poxa, eu tenho que tratar desse conteúdo, aquilo, mas a forma como é que eu faço isso, né? Como é que então eu qualifico essa existência e a partir disso, parto disso que está latente ali nos meus alunos e quais as conexões eu vou fazer, o que é que eu vou usar de conhecimento historicamente acumulado, né, da humanidade para conseguir fazer com que esse meu estudante chegue a uma prática social mais qualificada depois. Se a gente tiver isso um pouco como guia, eu acho que a gente tem condição de acertar muito mais, né, como professores, assim. Achei ótima a tua fala. Se Cassiano quer comentar. Sim, concordo. Não tem nada a acrescentar, não. Concordo com você e com as colocações dele. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário ou trazer alguma questão? Bom, eu tenho ainda, tinha feito aqui uma lista de perguntas, mas considerando a hora que nós temos aqui, acho que vale a pena a gente talvez marcar uma nova data, talvez para o professor Júlio, e a gente voltar e a gente poder continuar com essa conversa, né? Então, a gente vai, depois eu vou conversar com o professor Júlio, a gente marca uma próxima data, mais para frente um pouquinho, e a gente dá continuidade. Eu gostaria de agradecer ao Júlio pela disponibilidade, pela colaboração. Como eu disse anteriormente, com certeza a gente aprendeu bastante com você. Obrigado, viu, Júlio, pela vinda, e espero que a gente possa, num próximo momento, em breve, retomar essas discussões que estão, assim, justamente por lidarem com essa cultura na qual a gente vive, ela nos traz ferramentas para poder pensar isso, para que a gente possa se situar nesse universo e a gente possa pensar também como agir com os nossos estudantes em sala de aula, né? Então, é riquíssimo sempre, com certeza. Obrigado, viu? Pô, eu que agradeço, querido. Estou sim à disposição. A gente pode marcar, a gente conversa, né? Obrigado pelo chat aqui, pessoal. E foi um prazer estar aqui com vocês. E quero agradecer o Cassiano, acho que foi rico. Né? Talvez numa próxima fala eu possa trazer algumas coisas mais práticas, né? Algumas ideias mais práticas, alguns relatos de experiência.